Welcome back, everyone. We are joined today by Ian Proud, a former British. Bem-vindos de volta, pessoal. Hoje estamos recebendo Ian Proud, ex-diplomata britânico que ocupou vários cargos na Embaixada Britânica em Moscou entre 2014 e 2019. Entre eles, foi chefe da chancelaria e assessorou ministros do Reino Unido sobre sanções econômicas. Quero muito conversar com você hoje sobre um artigo que você escreveu recentemente chamado "A coalizão dos dispostos fica presa no dia da marmota". Isso está no contexto dos europeus se comprometerem a enviar tropas para a Ucrânia e enfrentar a Rússia, além da insistência de que a Rússia não deve ter nenhum veto sobre essas decisões, como a de colocar tropas na Ucrânia. Gostaria de saber sua opinião sobre isso e como você relaciona essa situação ao Dia da Marmota, que, aliás, é um ótimo filme. And how you link it to Groundhog Day, which is a great movie, by the way. Yeah, great movie indeed. Sim, realmente um ótimo filme. Basicamente, a ideia veio do fato de que pessoas como von der Leyen e Mark Rutte acordam todos os dias e passam exatamente pelos mesmos rituais, fazendo exatamente as mesmas coisas que fizeram no dia anterior. Em relação à Rússia, o relógio reinicia às 6 da manhã todos os dias. Bem, a diferença, na verdade, você sabe, naquele ótimo filme de 1993, Feitiço do Tempo, é que o ponto central do filme era que a cada dia o protagonista percebia que se quisesse conseguir o que precisava na vida, teria que se adaptar e mudar sua abordagem. Então, ele tenta conquistar Andie MacDowell, o interesse amoroso feminino do filme. E todo dia o relógio reinicia, e ele aprende algo com o ciclo anterior de 24 horas. Ele faz algo um pouco diferente a cada dia, até que eventualmente conquista o amor dela. E por algum motivo, eles quebram o ciclo para poderem seguir em frente em um período de tempo normal depois disso. A diferença com a União Europeia é que eles acordam todos os dias às 6 da manhã, ouvem I've Got You Babe de Sonny and Cher e fazem exatamente as mesmas coisas que fizeram no ciclo anterior de 24 horas, independentemente do fato de que essas ações fracassaram e não os aproximam do que desejam. Embora, para ser sincero, eu realmente não sei ao certo o que eles querem agora, além da derrota da Rússia em uma guerra que ela está vencendo. Sim, isso é algo que eu também sempre percebo, que você gostaria de ver uma estratégia por parte dos europeus. Agora, estratégia não é apenas uma palavra vazia. Ela implica estabelecer objetivos claros, o que você quer alcançar, e também um caminho viável para isso. Então, quais recursos você tem à disposição para atingir esses objetivos? Ninguém está discutindo isso. Eu sempre ouço os mesmos slogans. Temos que enfrentar o Putin. Não podemos recompensar a agressão. Unidade. Isso não significa nada. São apenas essas frases de efeito que soam maravilhosas e todos têm que adotá-las. E isso faz com que todos fiquem presos fazendo a mesma coisa repetidamente. Mas uma das coisas que temos que fazer repetidamente, ao que parece, é repetir que a adesão à OTAN ainda está na pauta. O caminho para a adesão à OTAN é irreversível. Mas isso, é claro, é algo que impede a paz. É o mesmo que enviar tropas para a Ucrânia. Uma vez que tenhamos um cessar-fogo, tudo o que isso garante é que não pode haver um cessar-fogo. Porque se a Rússia entrou em guerra para evitar tropas da OTAN na Ucrânia, como isso pode ser a solução pacífica após uma vitória russa? Mas o que você acha disso? Isso é apenas acidental? Ou eles realmente no fim da guerra? Accidental, or they don't want an end to the war? Bem, eu acho que, pelas ações deles, parece que não querem o fim da guerra. Mas um dos motivos dessas ações, e eu já disse isso algumas vezes antes, é que eles estão tentando vencer uma guerra por meio de comitê. Não dá, em um grupo de 27 países como a OERE, ou de 32 países como a OTAN, para chegar a um acordo sobre uma ação decisiva por causa das necessidades de tomada de decisão coletiva. Então, ele nunca realmente decide fazer algo com autoridade, além de manter o status quo. Grupos intergovernamentais são ótimos para manter o status quo.
Donald Trump apareceu e fez um bom trabalho ao tentar garantir algum tipo de estrutura de paz para a Ucrânia, o que representa uma mudança enorme no status quo. E, por exemplo, tiraria a OTAN da jogada de forma decisiva. Mas o clube da UE na Europa resiste a isso porque é uma mudança, e eles não conseguem chegar a um consenso entre si para realizar essa mudança. Para um observador externo, isso parece indicar que eles querem que a guerra continue. Claro, esse é um resultado natural das ações repetitivas deles, como no filme Feitiço do Tempo. No comitê deles, não conseguem decidir nada. Vejo a União Europeia basicamente como uma grande burocracia antidemocrática. Eles querem continuar fazendo o que fizeram no dia anterior. E é isso que acabam fazendo, inevitavelmente. Acho que essa é a condição. Claro, isso é sustentado por algumas visões extremamente radicais em certas posições-chave dentro das próprias instituições europeias. Von der Leyen é uma, Kaja Kallas é outra. Não tenho muita certeza de quem é mais poderosa ou mais tola, mas é assim que avalio a situação hoje. E claro, a Grã-Bretanha está meio perdida. Perdida no espaço, na verdade. Não está claro o que quer fazer. Agora temos Donald Trump visitando o Reino Unido. Estamos em um lugar muito confuso e complexo. E o que isso significa é que milhares de ucranianos e russos estão morrendo todos os dias no campo de batalha. Sim, é um pouco sombrio. Quase um clima de comemoração na mídia, toda vez que há reportagens sobre a morte de russos. Mas costumava ser os russos que sempre criticavam a principal instituição para as relações entre Rússia e OTAN, que era o Conselho OTAN-Rússia. E um dos motivos pelos quais eles criticavam era que, primeiro, todos os países da OTAN se reuniam e, como são muitos, precisavam chegar a uma posição comum. E esse é um processo difícil quando se tem tantos países. Mas uma vez que uma posição comum havia sido alcançada, e eles se reuniram com os russos, não havia sentido nisso, porque nada do que os russos dissessem ou quisessem poderia ser implementado. Então teriam que reiniciar todo o processo na OTAN. Como existia essa estrutura de 2 níveis, isso significava que não havia flexibilidade. O que isso significava, essencialmente, era que a OTAN tomava a decisão e todo o papel era fazer com que a Rússia cedesse unilateralmente por meio de ameaças e ultimatos. Mas esse também não é um problema dos europeus, especialmente da UE, porque só conseguimos consenso em torno da confrontação. Bem, quero dizer, a ironia aqui é que fomos arrastados por uma confrontação pelos americanos, sabe, com a ajuda dos britânicos. Mas agora a confrontação se tornou a ordem do dia. Não conseguimos sair disso porque não temos os mecanismos intelectuais ou institucionais para fazê-lo, justamente por causa da natureza muito rígida da burocracia que é a União Europeia. Então não acho que seja algo deliberado. Acho apenas que fomos arrastados para isso pelo governo Biden, provavelmente pelo governo Obama, e as pessoas não têm uma saída para isso. É assim que vejo a situação. Não é uma escolha consciente. É apenas um ciclo. É apenas um ciclo do dia da marmota, do qual não conseguimos sair fazendo as coisas de forma diferente. E veja bem, o processo de tomada de decisão, essa decisão coletiva, é exatamente o mesmo na UE como é na OTAN. Anos atrás, quando entrei no Ministério das Relações Exteriores, eu participava de reuniões regulares da UE. Eu costumava ser chefe do Departamento da Indonésia e Timor-Leste no Ministério por um tempo. E a gente falava sobre Indonésia e Timor-Leste. Eu dava minha opinião pelo Reino Unido, depois os holandeses falavam bastante porque era uma ex-colônia deles, e os portugueses também falavam muito por causa de Timor-Leste. Então cada país dizia alguma coisa. Passávamos pelos 28 países e no final nunca se decidia nada. E é assim que funciona, infelizmente. Sabe, a diferença é que, se você olhar quando o presidente Trump convidou o presidente Putin
para o Alasca, para aquela reunião realmente histórica, pelo menos na época, eram dois líderes de estados independentes e soberanos conversando entre si, cada um com o poder de tomar decisões. O presidente Trump tinha o poder de tomar decisões em nome dos Estados Unidos. O presidente Putin tinha o poder de tomar decisões em nome da Federação Russa. Mas esse poder não existe na Europa. E acho que é esse tipo de lama pesada que fica presa nos pés das pessoas. E claro, teoricamente Volodymyr Zelensky tem o poder de decidir, mas ele é basicamente parte dessa burocracia europeia de qualquer forma, porque também foi absorvido por ela, já que depende deles para sua sobrevivência financeira, francamente. Parece que esse é realmente o principal desafio, entender o que os europeus estão fazendo. Porque muitas vezes somos colocados no piloto automático. Meio que eliminamos todas as outras opções por considerá-las imorais. Então, não podemos conversar com os russos. Imoral. Não podemos parar de enviar armas. Imoral. E assim seguimos no piloto automático. Mas quando você está em uma guerra, está perdendo. E nós estamos perdendo. Isso é um desastre. Mas, como você avalia o papel britânico nisso? Você acha que é algo único em comparação com os outros europeus, como um papel pós-Brexit? Porque, de novo, você estava lá na Embaixada Britânica, você era quem precisava aprovar as sanções e tudo mais. Como você interpreta a mentalidade ou a origem das decisões aqui? Sim, bem, há um contexto histórico para isso. É claro que remonta a 2014, ao Maidan, ao golpe, à eurofobia, Yanukovych, você sabe, e por aí vai. O Reino Unido era basicamente, você sabe, o braço direito dos americanos na Europa. Eles realmente tentavam reunir o bloco da UE para algum tipo de tomada de decisão coletiva para intensificar a pressão sobre a Rússia. E esse sempre foi historicamente o nosso papel. E eu acho que, na verdade, Keir Starmer tentou continuar esse papel de uma forma diferente com o Trump. Ele tentou ser o intermediário entre a União Europeia e o Trump. Mas o que realmente mudou entre 2014 e agora é que, em 2014, éramos o braço direito de uma administração democrata que era absolutamente hostil à Rússia e queria tomar essas decisões que essencialmente agravavam o conflito entre Rússia e Ucrânia. Trump, você sabe, é um líder que realmente parece, e eu acho que possivelmente de forma genuína, desejar tanto o fim da guerra, o fim do derramamento de sangue, quanto também uma espécie de redefinição das relações com a Rússia. Então, com os europeus tendo adotado uma posição mais dura, isso deixou o Reino Unido profundamente confuso sobre onde se posiciona no pós-Brexit, justamente no momento em que estamos estendendo o tapete vermelho para Donald Trump, porque, por razões perfeitamente legítimas e compreensíveis, queremos ter boas relações comerciais com os americanos. Nossa relação histórica de inteligência, segurança e militar continua sendo muito importante para nós. E, no entanto, agora estamos em lados opostos em relação aos americanos quando se trata de Rússia e Ucrânia. Isso nos deixa numa posição muito difícil, justamente no momento em que temos muito pouca influência na Europa, tendo deixado a União. Bem, uma das novidades que está acontecendo, embora pareça que sempre temos as mesmas reações, são esses drones russos, ou supostos drones russos. Digo supostos porque o lado russo afirma que isso é uma operação de bandeira falsa dos ucranianos. Mas, de qualquer forma, a história é que esses drones russos vieram em meio a um ataque maciço, com cerca de 800 drones entrando na Ucrânia. É bem possível que algo tenha acontecido e eles tenham entrado no espaço aéreo ucraniano por acidente. Também pode ter sido deliberado, como um aviso aos europeus para recuarem. Mas, de qualquer forma, a reação agora parece ser, como sempre, que muitos países europeus estão pedindo para aumentar a pressão contra os russos. Alguns agora estão novamente sugerindo que deveríamos retomar a ideia de uma zona de exclusão aérea, derrubando mísseis e drones sobre o espaço aéreo ucraniano a partir da Polônia.
Isso tudo parte, eu acho, da suposição equivocada de que a Rússia não pode e não vai responder a quando esses ativos militares na Polônia. Parece que o ex-presidente russo, Dmitry Medvedev, desmentiu isso quando declarou que se houver um esforço para criar tal zona de exclusão aérea, mesmo que parcial, isso significaria uma guerra direta entre a OTAN e a Rússia. O que você acha disso? Isso é só os europeus, como você disse, acordando todo dia às 6 da manhã e repetindo as mesmas coisas? Ou você acha que é algo que eles realmente poderiam fazer? Porque há um clima de pânico no ar, de que as coisas estão dando errado muito rapidamente. Bem, acho que há mais pânico no ar europeu do que no mundo russo. Quero dizer, acho que os russos gostam de jogar jogos psicológicos, sei disso muito bem. Tenho muito respeito por eles, mas são um adversário duro, muito duro, como vimos na Ucrânia. Então, não descarto a possibilidade de que tenham feito isso para aumentar a tensão, para provocar uma reação, o que de fato conseguiram. Isso provocou uma reação. Também, francamente, não descarto a ideia de que os próprios ucranianos fariam isso. Quero dizer, acho que eles são loucos o suficiente, sinceramente, para fazer qualquer coisa para chamar a atenção, para prolongar a guerra. Acho que Zelensky aproveitaria a oportunidade. Mas se você olhar para a resposta de Oleg Sikorsky, que fez essa declaração, foi uma resposta raivosa, mas ao mesmo tempo insossa. Você é tão insosso e inofensivo. Se você viu, ele fez essa declaração na conta dele no Oleg Sikorsky, um dos políticos mais divisivos, estranhos, meio dúbios que já vi em relação ao conflito na Ucrânia. Ele foi tão sem graça. Ele disse, bem, isso é um ultraje, e por causa disso convocamos uma reunião. Meu Deus, ótimo, você convocou uma reunião. Quero dizer, isso vai realmente assustar o Putin. Você convocou uma reunião e foi tão... Bem, isso caracteriza a mentalidade da Europa. Vamos fazer uma reunião. Todos vamos sentar e dizer que estamos indignados com isso e que a Rússia é muito mal criada e não deveria fazer isso de novo. E isso caracteriza a mentalidade, sabe disso? E a Rússia sabe disso. A Rússia, em situações em que vê os europeus tentando ativamente bloquear a paz na Ucrânia, vai felizmente puxar esses fios para provocar uma reação. E foi isso que aconteceu. Então quero dizer, eu não sei. Eu não sei os detalhes de exatamente quem, poderiam ter sido os ucranianos, poderiam ter sido os russos. Mas quero dizer, a resposta foi a mesma. 6 da manhã, Sonny Chair, I got you babe. É terrível. Que a Rússia mal e que por aumentar a pressão. Mas, na verdade, nada realmente se muda. Bem, isso também pode ser algo herdado dos anos 90 e 2000, porque naquela época, a UE parecia uma iniciativa de integração muito próspera e atraente. Então, a maioria dos países da periferia queria entrar na UEMA. Por esse motivo, mesmo aqueles que não iriam aderir ainda precisavam de um bom acordo comercial. Por causa disso, argumentava-se que havia uma força gravitacional e a UE obtinha seu poder político ao impor condições para o comércio. No meio acadêmico, todos se referem à UE como uma superpotência legislativa, porque tudo o que eles precisavam fazer era realizar uma reunião, levantar a caneta, e então os países da periferia se alinhavam com base em seus discursos, anúncios e documentos divulgados. Então parece que eles não se ajustaram à realidade agora, que não tem mais isso. A força gravitacional se foi, e o poder deles também. Os russos não têm mais nada que a Rússia queira. Mas, com relação aos drones, você vê algum movimento na Europa para pedir qualquer tipo de investigação? Quero dizer, não deveríamos aceitar. Ontem falei com um representante russo nas Nações Unidas, Dmitry Polyansky. Mais uma vez, ele disse que isso foi uma operação de falsa bandeira dos ucranianos. Novamente, não devemos aceitar a posição russa ao pé da letra. Mas depois do Russiagate, do laptop do Biden, das supostas recompensas por soldados americanos no Afeganistão, das interferências nos sinais de GPS, da Rússia atacando suas próprias usinas nucleares, quero dizer, tudo isso que rapidamente foi descartado como falso.
não deveríamos, pelo menos depois de tudo isso, reconhecer que houve muita notícia falsa com toda essa agenda? Então, não deveríamos ter alguma evidência, alguma investigação? Alguém está realmente pressionando por uma investigação antes de irmos para a guerra com a Rússia? Bem, sim, mas quero dizer, eles não vão entrar em guerra. Isso é só mais um caso de conversa fiada. Como eu disse, sem saber quem lançou os drones, não posso afirmar. Consigo perfeitamente imaginar os ucranianos fazendo isso, mas também consigo ver, em certos aspectos pelo menos, que os russos poderiam e os russos vão negar de qualquer jeito. Mas nada realmente mudou em relação ao que já aconteceu. Acho que se você considerar o equilíbrio dos argumentos aqui, o que isso faz é simplesmente a desafiação europeia de continuar bloqueando a guerra. Mas você poderia argumentar que isso também é do interesse da Rússia, porque a Europa vai ficar sem dinheiro antes da Rússia para sustentar a guerra, como até o Wall Street Journal relatou na semana passada. Acho que você está falando sobre o projeto europeu e essa relutância em buscar evidências. Quero dizer, como você sabe, passamos alguns dias na Geórgia, em junho. Estive lá novamente na semana passada. E, na verdade, eles terão eleições locais no início de outubro e convidaram a missão de observação eleitoral da OSCE para vir e observar. E eles recusaram, dizendo que com apenas um mês de antecedência, isso claramente não é tempo suficiente. Um mês não é tempo suficiente para organizarmos uma missão de observação eleitoral. Então, por que eles estão fazendo isso? Quero dizer, por que eles estão fazendo isso? É para que não haja evidências, para que possam continuar dizendo que a Geórgia é esse estado antidemocrático e que estão reprimindo partidos de oposição, sem o inconveniente de ter que enviar uma missão de monitoramento eleitoral para lá. Eles podem dizer, bem, na verdade, como fizeram em outubro do ano passado, com as eleições parlamentares, sabe? As eleições correram muito bem. Então, quero dizer, isso é só mais um. Quem precisa de evidência nesse mundo pós-verdade? Para um europeu, basta saber que os russos são maus e nós somos bons. E evidência é apenas um inconveniente desesperador. Esse é o perigo dessa guerra de narrativas, o controle dos espaços de informação. Ninguém confia mais no que a mídia diz. E as agendas, eu acho, como nesse caso da história que fracassou rapidamente, de que os russos estavam, sabe, bloqueando os sinais do avião da von der Leyen, que teria ficado circulando por horas ou algo assim, tudo isso. E então descobriu-se que na verdade não havia evidência nenhuma, e eles pousaram em menos de 10 minutos. Quer dizer, isso é como a Hillary Clinton chegando nos Balcãs sob fogo cruzado. Você lembra dessa? Sim, Clinton. Sim. Mas dá para entender porque eles estão impulsionando essa história com tanta força. E é um pouco preocupante que seja sempre para escalar um conflito. E eu não descartaria o que eles fizeram nos últimos anos. Como você disse, eles acordam todo dia. Mas será que algo diferente está acontecendo, acho? Porque aparentemente estamos chegando ao fim da linha aqui. Nossa guerra na Ucrânia realmente não pode continuar. Você disse que estamos ficando sem dinheiro, mas eu acho, como eu disse muitas vezes ao longo do último ano, a política externa começa e termina com a política interna. O motivo pelo qual os poloneses estão participando da guerra é porque eles não querem ser obliterados. E, na verdade, para eles, para os poloneses, sabe, não é realmente do interesse deles que a Ucrânia entre na OAE também, porque eles perderiam todos os seus, acho que, 6 bilhões em subsídios por ano. Não sei, talvez 60 bilhões. Mas os maiores subsídios são apenas com outros países europeus. E os poloneses realmente não querem que a Ucrânia entre não de qualquer forma. Então, para eles, na verdade, a continuação da guerra é meio que uma coisa boa. Sabe, Gamble, nós no Reino Unido falamos duro sobre a Rússia, mas não temos tropas. Então, sabe, não queremos lutar contra a Rússia.
Preferimos sancionar a Rússia. E sabe, a Alemanha é igual. Quero dizer, o motivo pelo qual eles não estão enviando mísseis Taurus é porque realmente não querem se envolver numa guerra com a Rússia, porque não tem apoio político interno para isso de qualquer forma, especialmente no momento em que o AfD está em ascensão. E assim por diante. A França está em crise fiscal, sabe? Novamente, que tem um enorme déficit fiscal desde 1954, comprometendo-se a gastar 5% do PIB em defesa até 2035. Eles não têm. Sabe, eles simplesmente não têm. Os franceses não têm dinheiro para gastar 5% do seu PIB em defesa sem algum enorme tumulto político interno. Então, quero dizer, acho que estamos entrando em um período de extrema instabilidade política interna nas principais potências do continente europeu. E com isso quero dizer a Grã-Bretanha, que está passando por todos esses tipos de protestos com bandeiras no momento. E se você tem acompanhado as notícias, sabe que a maioria inabalável de Keir Starmer, de repente parece muito vulnerável. Bem, mencionei a França. Merz, acho que teve um começo bastante ruim na Alemanha. Ele realmente não tem respostas para a questão. Desafios massivos de política industrial e desafios macroeconômicos que seu país enfrenta. Ou seja, o tipo de desindustrialização impulsionada pela guerra na Ucrânia. Eles vão pagar o preço nas urnas. E acho que acabaremos com mais governos nacionalistas nos próximos 5 a 10 anos. Mas você sabe, espero que sejam nacionalistas com N. Minúsculo, que realmente queiram ter mais diálogo com a Rússia. E isso pode ser algo bom quando acontecer no futuro. Mas até chegarmos a esse ponto, vamos passar por um período de turbulência incrível e dificuldades econômicas, especialmente com o desfecho final da Ucrânia, quando percebermos que simplesmente não temos dinheiro para manter Zelensky lutando uma guerra que não beneficia ninguém além dele e de seu círculo próximo. E sabe, chegar ao bom momento, a Lagoa Azul daqui a 5 ou 10 anos, quando as elites euroglobalistas tiverem sido afastadas do poder e o nacionalismo moderno tiver alcançado relações pacíficas entre os estados, até lá, receio que vejo perigo, muito perigo, em nosso futuro. As pessoas costumam usar a ideia do retorno dos nacionalistas como algo apenas negativo, mas quando isso significa buscar os interesses nacionais, e esses interesses nacionais são usados para acabar com a guerra, iniciar a paz e reindustrializar, então, se essa é a sua opção, e a alternativa é o chanceler BlackRock Merz, que só fala em guerra e subordina o sistema político aos externos, e sim desindustrializa o país rapidamente, então, sabe, você escolheria o nacionalista. Faz sentido. Isso me leva ao meu último ponto. Sim, acho que, desculpe, quero dizer, escrevi um artigo sobre isso há cerca de um mês. Acho que a política externa sempre começa com a nação. Mesmo durante meu tempo como diplomata britânico, sempre devíamos partir da posição de por que essa questão externa é importante para nós como país? Como essa questão externa ajuda a avançar nossos interesses estratégicos centrais? Como ela nos ajuda a melhorar nossa segurança? Como nos ajuda a manter nossos cidadãos seguros? E como nos ajuda a impulsionar a prosperidade econômica para nossos cidadãos? Toda política externa, em última análise, deve passar por essas 3 lentes principais, no sentido de, essa política externa vai melhorar ou, na verdade, piorar cada um desses aspectos. Então, o nacionalismo é realmente sobre pensar em como você pode beneficiar seu país, não a exclusão de outros países, mas como você pode evitar autossabotagem nas suas interações com outros países. E nesse sentido, acho que não é necessariamente algo ruim. A última coisa que eu queria perguntar é justamente sobre o que você acabou de mencionar, que é o clima na política europeia. Você está certo ao dizer que a capacidade de confrontar ainda mais a Rússia é problemática. Não só porque estamos ficando sem ucranianos, mas também porque dentro da Europa falta-nos poder militar e econômico para escalar o conflito, mesmo que quiséssemos.
Mas há também essa outra questão que você sugeriu: capital político e estabilidade política. Especialmente, se olharmos para os três grandes, Reino Unido, França e Alemanha, parece haver um clima pré-revolucionário ou uma crise de legitimidade. Talvez eles tenham ignorado o interesse nacional por tanto tempo, que agora é muito difícil manter o poder sem recorrer a meios autoritários extremos. Mas o que você vê acontecendo na Europa? Porque estes são tempos muito únicos em que estamos vivendo. Como eu disse, há um declínio econômico, mas também uma falta de legitimidade política entre as lideranças. Isso é muito perigoso. É um momento muito único. E você sabe, um dos principais fatores subjacentes ao estado em que estamos é o fato de que não temos uma imprensa livre e liberdade de expressão. Certamente não no Reino Unido. Acho que talvez um pouco mais na França, mas definitivamente não na Grã-Bretanha. E você não pode ter uma democracia real sem liberdade de expressão, certo? Quero dizer, democracia é sobre ter um discurso político, permitir que as pessoas escolham entre diferentes opções e então ter uma espécie de reciclagem periódica dos parlamentares à medida que os fatos mudam e os governos atendem ou não às necessidades dos cidadãos, certo? Mas se você não tem uma imprensa livre e liberdade de expressão, você acaba deslegitimando a própria democracia. Sabe? Nós damos lições a outros países sobre os benefícios da democracia liberal sem sermos realmente democráticos. Então eu acho que essa é a crise de legitimidade que enfrentamos agora. O fato de que nos tornamos antidemocráticos em nossas ações, inclusive na forma como nos relacionamos com outros países. Esse é o ponto central, e acho que é por isso que as pessoas estão começando a perceber isso. Elas estão acordando para o fato de que a mídia mente para elas diariamente, que suas opiniões são vistas como burras ou não liberais o suficiente para as elites de Londres. Elas se sentem excluídas pelo processo. Sabe, as pessoas sentem que não podem exibir a bandeira da Inglaterra nas ruas, porque o governo diz que se você exibe a bandeira do seu próprio país, isso de alguma forma é racista. Bem, as pessoas dizem, espere um minuto, essa é a bandeira do nosso país. Então, sabe, quero dizer, é um enorme desafio para nós neste momento. E eu acho que, na verdade, em uma nota positiva, eu sempre acabo com você em um tom negativo, Ben, pelo qual peço desculpas. Mas veja, em uma nota positiva, acho que o que você está fazendo na mídia alternativa é realmente uma parte muito importante dessa mudança. Seu programa, o que Alex, Eu Curious e outros fazem, Danny Davis, Andrew Napolitano e assim por diante, vocês estão dando a mais pessoas acesso a ideias diferentes. Vocês não estão tentando dizer às pessoas como pensar. Estão apenas abrindo a mente das pessoas para informações diferentes, baseadas em evidências e assim por diante. E acho que isso também faz parte da mudança. E que isso continue por muito tempo. Bem, a ideia por trás disso era meio simples. É só que você encontra esses especialistas muito importantes que têm muito a contribuir para entender uma situação, mas percebe que eles estão ausentes na mídia porque chegaram à conclusão errada. Então, eles não querem falar com essas pessoas. Então, sabe, acho que essa é a minha motivação. Pelo menos, tentar trazer as pessoas com quem a mídia também deveria estar conversando. Sim. Então eles, quer dizer, o Noam Chomsky vem falando sobre isso há décadas, né? Ah, sim. Acho que deveríamos ter prestado mais atenção. De qualquer forma, está bem ocupado aí em Budapeste agora. Então, muito obrigado pelo seu tempo. Valeu, Glenn. Sempre ótimo conversar com você.